Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Hoje a gente vai receber um autor nascido em Bom Despacho, Minas Gerais, é o Wander André de Araújo, mas antes de convidá-lo, eu quero pedir para você que está nos assistindo para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e sempre que algum novo programa entrar no ar, igual a esse, você vai ser notificado. E também para seguir as nossas redes sociais, @sempre um papo. Agora sim, eu quero dar boas-vindas ao Wander André de Araújo, bem-vindo. É de Bom Despacho, mas mora em Belo Horizonte há muitos anos. Vamos registrar, né, Wander? Obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Josane, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom, né, bater um papo, falar um pouco sobre a nossa trajetória, né, um pouco do nosso processo de criação e também todo o processo literário, né? E eu queria também aqui agradecer a todos que nos acompanham, assistem também, né, pelo canal do Sempre um Papo. Tá certo. Wander, antes da gente iniciar a conversa, eu vou convidar você e quem está nos vendo aqui no canal para assistir um vídeo institucional da Gerdau e a gente volta em 1 minuto. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura local. Agora sim, vamos conversar com o Wander André de Araújo, mas antes eu quero ler aqui uma biografia resumida do Wander, para a gente saber um pouquinho da trajetória dele antes de se tornar escritor. O Wander nasceu em Bom Despacho, no centro-oeste de Minas Gerais, em 1971. Desde cedo desenvolveu um olhar apaixonado pela natureza, acompanhando a rotina dos pais na Fazenda da Prata, onde morou até os 6 anos. Iniciou os estudos na Escola Estadual Martinho Fidelis, continuando no Colégio Miguel Gontijo até o ensino médio. Do banco da escola ao Banco do Brasil, Wander iniciou a sua profissão como menor aprendiz aos 14 anos e se aposentou em 2020, após desenvolver funções de gestão de pessoas, processos e negócios na empresa, inclusive como gerente da programação do Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte, onde ampliou o seu desejo de escrever e se enveredar pelo mundo das artes. Gosta de viajar e registra em fotografias quase tudo que vê. Que delícia, é bom demais fotografar. É bacharel em Direito, especialista nas áreas de gestão empresarial, administração mercadológica, com MBA em Gestão do Desenvolvimento Regional Sustentável. Atualmente, cursa graduação em Filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e realiza trabalho voluntário como redator do canal multiplataformas Rádio Web Central em Bom Despacho e é vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural da cidade de Bom Despacho, aqui em Minas Gerais. Ô, Wander, você saiu há muito tempo lá de Bom Despacho, mas ela sempre continua em você, né? Hoje você passa parte do seu tempo aqui e em Bom Despacho também, depois que você se aposentou. Conta pra gente um pouquinho sua relação com a cidade hoje em dia. A relação com o Bom Despacho é uma coisa muito próxima, sempre foi, né? Mesmo, né, na empresa que me direcionou para lugares distantes, outras cidades, Belo Horizonte, Governador Valadares, Patos de Minas, eu nunca deixei de estar lá com os meus pais, com os meus familiares, né, e rever toda aquela vida, todo aquele contato familiar que foi tão próximo e tão bom para mim, e que inclusive me inspirou para
tanta coisa que vocês vão perceber quando a gente vai falar sobre os nossos livros. Ô Wander, desculpa. Desde pequenininho lá na escola, eu quero que você me conte assim, um pouquinho da sua infância lá na cidade, né? Já que ela está tão presente também na sua literatura, desde adolescente você já gosta de escrever. Quem foram os seus professores? Por que você gosta tanto assim de arte, de literatura? Bom, realmente eu tive uma infância muito boa em Bom Despacho. Eu era um chamado menino de biblioteca, né? Até costumavam dizer que eu me parecia muito com o livro, né? Muitas pessoas até comentam: poxa, Wanda, seus livros são tão fininhos, né? São tão curtos. Pois é, sou eu sou assim, né? Eu sou também um livro, né? Então, eu sempre frequentei muito a biblioteca pública da minha cidade, né? Eu tinha, assim, uma vontade de conhecer o mundo, de saber um pouco mais dos autores, dos escritores, e sempre tive pessoas que me inspiraram, os professores, né, as minhas tias, que inclusive são também, né, parte desse processo de inspiração, né, os meus parentes, que sempre me incentivaram a escrever e a continuar mesmo esse processo de desenvolvimento da paixão pela literatura. Mas tem até um caso curioso, né? Você falou da infância, lá em Bom Despacho. Eu sempre fui muito magro, um pouco mais do que sou hoje, né? E teve um episódio que minha mãe foi me levar no médico, porque estava preocupada, porque eu estava muito magro, né? Se tinha algum problema, né? E o médico ouviu ela atentamente, assim, para saber um pouquinho mesmo daquela preocupação dela de mãe, né? Do filho estar tão magro, né? E só querer saber de estudar, só querer saber de ler, né? Só ficava quase que o dia todo na biblioteca, assim, lendo Monteiro Lobato, lendo a coleção Vagalume, né? Depois de tudo, né, de muito ouvi-la, ele prescreveu a receita e deixou para mim, né, uma indicação de mais um livro para eu ler, né? Coisa assim que deixou ela muito furiosa, a ponto de dizer que nunca mais iria até esse médico para me atender, né? Foi um fato muito curioso, né, da minha infância lá em Bom Despacho. Ai, gente, é doença nenhuma, né? Podia continuar lendo à né? vontade. E a cura que ele apresentou, e na verdade, foi um livro. Olha que coisa mais interessante, né? É interessante você dizer que a cidade sempre teve, né? Você tem mais de 40 anos e na infância já tinha uma biblioteca, né? Como Sim. que é esse cuidado da cidade com a leitura, com a literatura desde cedo, assim? É uma biblioteca pública municipal? Sim, Bom Despacho tem uma tradição cultural muito grande, né? É uma cidade realmente do interior de Minas, mas que dispõe de muitas pessoas, né, que se enveredaram pelo ramo da literatura. Lá, inclusive, tem a Academia Bom Despachense de Letras, né? Mas falando um pouco de biblioteca, de acesso, né, a essa questão de livros, né? A cidade, ela tinha, sim, né, além da minha escola, onde nós tínhamos também a biblioteca da escola, tinha e ainda tem, né, a biblioteca pública na cidade, né? Que um acervo brilhante, assim, acho que cada dia mais que eu visito, que eu acompanho, vejo, né, aquela vontade mesmo das pessoas de doarem livros, né? Inclusive tem livros dos escritores bom despachenses, né? Tem uma prateleira lá, um estante apenas de escritores bom despachenses, né? Então, assim, é algo que tem sempre sido incentivado na nossa cidade de Bom Despacho. E agora, né, nessa função que a gente começou agora recente do Conselho Municipal de Política Cultural, né, eu estou representando a literatura. Isso, para mim, é um motivo de uma grande satisfação e orgulho, né? Quero muito promover isso, quero, assim, levar para essa cidade, para os meus conterrâneos, né, muita oportunidade de acesso à leitura, à fruição, realmente, de tudo que é possível, seja na biblioteca pública ou nas particulares das escolas também. E além da literatura, a cidade, no campo das artes, ela tem teatro, museus, como que é a cidade, assim, culturalmente falando? Infelizmente, eu sei que teatro... tem a universidade, as pessoas ali, as Sim. cidades próximas estudam lá, né? Eu tenho familiares que Sim. moram em Nova Serrana que estudaram em Bom Despacho. Universidade lá, né? Sim. Mas assim, cinema e teatro, infelizmente, não. Agora, uma outra curiosidade sobre a minha infância é que eu participei também de um grupo teatral chamado Porta Aberta, né, na minha infância, e do qual, inclusive, eu cito no meu primeiro livro, nessa passagem, né, pelo teatro, que foi naquela peça da Silvia Ortoff, A Viagem de um Barquinho, né, que é bastante inspirador até para qualquer escritor que se preze a falar um pouco de viagem, né? O livro é uma viagem, né? Mas hoje, infelizmente, não temos mais esse teatro lá. Há iniciativas, claro, né, de desenvolver e de incentivar, né, a algumas iniciativas particulares, mas museus, a gente tem o Museu da Cidade, Museu Ferroviário, que é uma tradição também, né, mas assim, tudo isso a gente quer realmente voltar e trazer essa oportunidade da cidade
incentivar mais o seu patrimônio histórico, cultural, né? Eu sei que tem várias iniciativas na cidade também de buscarem reconhecer toda essa tradição da religiosidade, da culinária, né, e de alguns pontos, até mesmo, como eu citei aqui, da ferrovia, né, que tem uma tradição também na cidade. Mas tudo está sendo estruturado ainda para lá. E como que é a tradição da ferrovia lá? Inclusive, nesse segundo livro também eu cito, né, essa chegada do personagem, né, paralelamente ao texto central da história do Pode Durar o Tempo de uma Música, essa chegada à estação ferroviária, né, que inclusive havia, né, a ferrovia Centro-Oeste de Minas, né, que percorria a cidade, que passava pela cidade de Bom Despacho, né, que era chamada Estrada de Ferro Paracatu. Né? Então, ou seja, a cidade até a década de 70 ainda tinha, né, a sua Maria Fumaça passando com seu trilho, né, o trilho de ferro pela cidade também, que hoje infelizmente não tem mais, só tem lá uma estação ferroviária com uma Maria Fumaça para as pessoas visitarem, né, para relembrarem um pouco dessa época também. E essa ferroviária fica perto da rodoviária? Fica ao lado da rodoviária. Sim, fica ao lado, porque lembra que eles chegam na estação rodoviária, né, os personagens. Exatamente. Antes da gente entrar aqui no livro, vamos explorar um pouquinho aqui ainda da sua adolescência, infância. Você citou suas tias, né, que te incentivavam muito. Na sua casa também você era incentivada a leitura. Você tinha tias que eram professoras. Sua relação com os professores, assim, de instigar a escrever mesmo, né? Tenho várias, né? Tias não me faltam, né? Eu acho que do lado do meu pai são 10, da minha mãe, do meu pai são 14, da minha mãe são 10 tias. Então, ou seja, tem uma variedade assim, de tios e parentes que sempre realmente são professores, a maioria delas também eram professoras e são agora aposentadas, né? Mas que sempre me incentivavam muito isso, né? Mas na escola também, né? Agora vou até contar um segredo, que uma delas, né, acabou indo para ficção, né? E acabou, por que não dizer, vocês vão perceber, se transformando num personagem do meu primeiro livro, que é o Roupa Suja de Inconfidente. Vamos entrar um pouco então no Roupa Suja do Inconfidente. É um livro de ficção, mas que tem muito de realidade, né, da sua vivência aí. Você selecionou esses textos que você já vinha escrevendo desde a adolescência, é isso? Conta um pouco do que é o livro, né? Vamos apresentar o livro aqui, dar uma sinopse para quem está nos assistindo. Então, o Roupa Suja de Confidente, né, ele se compõe de contos e poesias que eu venho escrevendo há muitos anos, né? E a temática é uma só, né? A gente fala um pouquinho nesse livro sobre a loucura, mas a gente buscou uma linha, né, que fizesse a ligação entre todos os textos, que é a roupa. Então, esses personagens considerados como doidos demais da conta, que viviam lá na cidade de Bom Despacho, alguns deles, né, que eu conheci, né, que convivi com eles, né, eles tinham uma ligação muito forte com a questão da roupa, né? Uns se vestiam glamourosamente, como é o caso da personagem Futrica, né? Outros se despiam, né? Tiravam a roupa, né, em público, olha que coisa, né, mais espantosa, que loucura, né? Que é o caso da Tinil, né? Outros se travestiam, né, que é um personagem que eu desenvolvi e elaborei também no texto do Roupa Suja, e outros que usavam aquela roupa massificada, ou seja, qualquer roupa servia para ele. Então, assim, a linha condutora dessa loucura, né, é exatamente essa roupa, né, aquilo que realmente fazia a cobertura do personagem e que transparecia para os demais um pouco dessa insanidade. Então, as pessoas um pouco se assustavam com aquele fato das pessoas, nossa, mas veja só, ela está ali em público tirando a roupa, né? A outra está exageradamente bem vestida, maquiada, né? Ou seja, que loucura que é essa, né? Por que fugiu ao padrão convencional, à normalidade, né? Que as pessoas tentavam ditar para elas também, entendeu? E nem sempre são pessoas loucas mesmo, né? No sentido de saúde mental, né? Não, nem sempre, né? Ou seja, o que a gente considera como louco, insano, né? Isso é até um risco que a gente corre, né? Porque o fato da pessoa fugir do padrão normal, das convenções, dos comportamentos ditados pela sociedade, às vezes pode gerar preconceitos, né? E gerar esse estigma, né? De chamar as pessoas como loucas. Mas nós sabemos que elas estão apenas vivendo um pouquinho com a espontaneidade, né? Realizando os seus desejos, as suas vontades. E quando você fala do roupa suja, né, vem a expressão muito usada também, na cidade também, em Minas principalmente, roupa suja se lava em casa, né,
Mas nesse caso aqui, você traz essa roupa suja aqui para uma reflexão, né, das pessoas. Na verdade, é o seguinte, isso que a gente considera como sujo, né, como impuro, né, como algo que não é desejado pela sociedade, né, ela vem aí trazida aí como um segredo, que é revelado pelos inconfidentes. Por isso, roupa suja de inconfidente. Então, cabe a esse inconfidente, que no caso aqui poderia ser considerado o próprio autor, né, trazer aqui para as pessoas, para os leitores, a possibilidade de saber um pouquinho desses segredos. E por que aqueles personagens, então, eram considerados loucos? Por que eles eram doidos demais da conta? Por que o fato, né, da pessoa simplesmente se despir, o que ela está querendo nos dizer com isso, né, com esse ato, né, de simplesmente se despir em público? Né? O que ela estava querendo se ficar livre, se desvencilhar? Né? Assim como aquele que se travestia, né? Aquele personagem masculino que se vestia de mulher. Qual que era o seu segredo? Né? O que tinha por trás desse ato de se travestir, que causava tanto espanto, ao ponto das pessoas falarem, nossa, mas o personagem, o Toninho, está simplesmente doido, ficou ruim da cabeça por fazer isso, entendeu? O que o levou a cometer esse delito, assim, encarado pela sociedade? E eu pensando aqui, que tem textos que você escreveu na adolescência, né? E já nessa idade você já tinha essa reflexão, assim, na hora de escrever? Ou você chegou a mexer nos textos? Como é que não, essa produção, assim? Porque eu acho intenso, né? Eu acho profundo. Sim, muito adolescente falar desses temas. Então você sempre foi assim, esse adolescente pensador, vamos dizer, né? Claro. Os textos, sim, eles começaram na adolescência, muito do que está ali das poesias, né, que é o lado poético do primeiro livro, né, ele foi mais escrito nessa minha fase, vamos chamar mais romântica, né, mas eles acabaram caindo nesse caminho, né, que é de falar um pouco sobre esses personagens com quem eu convivi na minha infância ou até mesmo na adolescência, que me chamavam a atenção por esses atos que eram considerados assim, doidos, né? As pessoas falam assim, poxa, mas aquela pessoa ali é doida demais da conta. Mas por que doida, né? Por que a gente não conversa com ele para saber um pouquinho das suas necessidades? Né? O que se passa, né, na cabeça daquela pessoa para chegar ao ponto? Que necessidade ela tem para chegar a cometer esse ato que nós consideramos como uma loucura, né? Então, ou seja, ao longo da infância, da adolescência, você falou que são, né, um texto assim, um pouco mais complexo, mas eu lia muito, né? Eu gostava muito de fazer leituras, seja de Lima Barreto, que é um escritor que sempre trabalhou essa questão do Diário do Hospício, a Maura Lopes Cansado, que é uma conterrânea nossa também, lá da região, que também escrevia sobre a loucura, além de também agora mais recentemente um pouco da Regina Arbex, que escreveu também sobre a situação, né, da loucura lá em Barbacena. Então esses textos sempre me causaram bastante interesse, e por meio deles, assim, eu fui aprimorando todos aqueles textos que eu vinha escrevendo desde então. Né? Olha, aquele caso que eu escrevi, né, aquele texto, né, que deu origem, né, ao conto sobre a Futrica, né, é algo que eu tinha escrito, assim, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, quando eu comecei a falar sobre isso que me chamava a atenção na Futrica. Né? Tanto é que o relato do conto, né, pode se chamar assim, até de biográfico, mas ele tem muito de ficcional também, né? Ele fala um pouco do que eu convivi com ela, assim, o que ela fez em mim, né, que me provocou esse tipo de susto mesmo com a sua loucura, né, impactando na minha vida pessoal. Né, e foi o que aconteceu por volta dos meus 15, 16 anos também. O fato dela roubar a minha calça branca. Ai, deve ser divertido esse conto. Eu não tive a oportunidade de ler esse livro, porque a gente focou mais no livro novo, né? Uhum, mas é instigante, assim, já quero ler. E as pessoas lá da cidade, quando receberam esse livro, foi lançado quando? Pois isso também foi uma outra questão que chamou muita atenção, porque eu tinha todo um projeto de, ao me aposentar na empresa, e fazer um grande lançamento aqui em Belo Horizonte em março de 2020. E o que aconteceu? Veio a pandemia. Né? Isso nos impediu de fazer o lançamento, né, presencial. Né? E o que nós tivemos que fazer? Toda uma logística de distribuição com a ajuda da editora Ramalhete, né? E chegar até os leitores, né, que recebiam nas suas casas e aproveitavam até esse período mesmo de distanciamento, do confinamento, para fazer a leitura, né? E registravam nesse autógrafo, vamos chamar assim,
por meio de fotografias com o livro, me enviando mensagens, falando um pouquinho também do que perceberam, do que sentiram, né, com a recepção desse livro, né? Então, assim, não foi assim, presencial, né, mas agora que a gente está tendo mais condições, né, de estar encontrando as demais pessoas e falando um pouquinho mais sobre o livro, né, eu tenho recebido assim, feedbacks muito curiosos, né, as pessoas que conhecem, que geralmente são lá de Bom Despacho, que já conhecem, Isso olha, que eu ia poxa, perguntar, a minha mãe... se eles identificavam os personagens. Exatamente, porque os nomes que eu utilizei, como já são pessoas falecidas, né, são os mesmos nomes, aliás, os apelidos, né? Uhum. Então, ou seja, aí as pessoas, poxa, minha mãe, né, leu o livro, ela lembra assim, ela era assim mesmo, né? Ou seja, ela era doida mesmo, ou ele era louco assim, né? Então, ou seja, é muito curioso, né, as pessoas pegarem um livro que é uma ficção, que são contos, são poesias, tem todo um processo Você aí tem ele realmente aí? tá aqui do meu lado aqui. Mostra aí pra gente a capa do livro. Vamos ver. Consegue ver? E esse livro, ele também tem todo um processo de ilustração com aquarelas, né? E eu fiz uma parceria com o ilustrador Carlos Caminha. Isso. Essa aqui é a Futrica, vejam só o que ele fez, esse dá para ver aí também. Só levanta, abaixa um pouco aí ele, virado para a tela. E dá para ver. Tá? Então essa é a pintura que ele fez da Futrica. Tem essa outra aqui que é a que tirava a roupa. Vamos ver se eu mostro ele fez as aquarelas a partir das suas memórias, por exemplo, da Futrica, livremente a partir do texto mesmo? Exatamente. É um fato muito curioso, né? Que assim, me encantou, porque realmente ele não conhecia esses personagens, né? O Carlos Caminha é um artista aqui de Belo Horizonte, né? Então, por meio do texto, ele desenvolveu, elaborou todas as ilustrações, né? Agora, o que ele fez também, assim, um primor, né, para a realização artística, foi de ir até a cidade para conhecer um pouco mais das cores. Ele queria conhecer as cores da nossa gente, as cores da terra, com base nelas para elaborar essas aquarelas. E o resultado ficou assim, fantástico, né? Algumas pessoas já veem, né, o personagem, já veem ilustrações, poxa, mas ela mesma, ela era assim, né? E ele não conheceu, assim, eu nem mostrei fotos, né? Então, isso foi muito curioso, da parte do ilustrador. Não, eu achei fantástico. E agora a gente entrando um pouquinho aqui já no livro, né? O tema da nossa conversa principal, além da sua trajetória, que é Pode Durar o Tempo de uma Música, que é um título lindo, né? Obrigado. É o seu primeiro romance, né? O segundo livro. Sim. Vamos falar um pouco do que se trata o livro, assim, dá uma sinopse antes da gente entrar nessa história, que eu achei, assim, incrível, viu? Gostei demais. Obrigado. Desses dois personagens, e um livro também que traz... Eu vou deixar você falar primeiro. Tá bom. Então, como eu estava dizendo, a gente iniciou a pandemia, eu tinha acabado de lançar, né, esse primeiro livro, e eu fui para Bom Despacho. Eu já estava me aposentando no processo de aposentadoria do Banco do Brasil, desligamento, e eu fui então para a minha cidade natal. Você perguntou se eu voltava para a cidade, então eu fui lá viver com os meus pais durante esse período aí de distanciamento social e confinamento. E lá, a pergunta que eu mais ouvia, né, das pessoas assistindo a televisão ou até visitando os meus pais era: quanto tempo vai durar essa pandemia? Era a grande incógnita que nos perseguia lá na época, né? E eu fiquei refletindo muito sobre essa preocupação que a gente tem com o tempo, né? Com o tempo que as coisas duram, né? Seja a pandemia, sejam os relacionamentos afetivos. Hoje em dia a gente está com uma tendência muito forte a acelerar. O tempo hoje, eu até peço que vocês não acelerem, né, esse vídeo depois para assistirem, não, assistam no tempo normal, né, que é um favor que eu peço a todos vocês que estão assistindo, porque esse processo de aceleração, né, das coisas só nos tem causado prejuízo, né. Eu li recentemente um texto até de um bom despachense, um tio meu, uma poesia, que ele comentava sobre isso, dessa instantaneidade. E ele falava o seguinte, que somos eu, somos tu, somos nós, somos o indicativo do presente. Olha que interessante a construção poética dele com base numa conjugação verbal, né? Então, voltando aqui a essa duração, né, de tempo de uma música, eu construí dois personagens. Então, o livro tem o lado A e o lado B, como se fosse um disco de vinil antigo. A gente falava o lado A do disco e o lado B.
E em cada lado do disco, né, do livro, aqui chamado Pode Durar o Tempo de uma Música, é apresentado um personagem. Né? Primeira parte do livro é um personagem Gari, que não tem um nome, o nome não é revelado, e fica a critério do leitor elaborar um nome, né, uma alcunha para esse personagem, mas que vivia aqui nas ruas de Belo Horizonte. Né? E que tinha um grande desejo, ele desejava ser famoso. Na verdade, ele não queria ser famoso, né? A fama é algo assim muito perigoso de a gente falar para um personagem como Gari. Ele queria deixar de ser invisível. Ele era mais um invisibilizado, né, diante de tantos que a gente tem na loucura que é uma cidade grande. Né? Tantas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, ou até mesmo por discriminação, e que acabam sendo invisibilizados. E com a pandemia, com o processo da pandemia, esse personagem se tornou ainda mais invisível. Né? As pessoas passavam, né, sem percebê-lo nas ruas, e isso inquietou ele demais, porque ele precisava se conhecer, ele precisava ser visto, se encontrar como sujeito também. E o que aconteceu com esse personagem? Aí conta um pouco também da história dele, das outras personagens que ele encontra aqui na cidade, que são pessoas que também, durante a pandemia, tiveram que continuar trabalhando, né, que eram chamadas necessidades especiais ali, que sejam pessoal da padaria, né, de farmácias, as prostitutas, porque não dizer também, tem personagens prostitutas nessa primeira parte do livro também, que tem essa necessidade de continuar o seu trabalho, né? E os garis, e além dos empregados domésticos, que tanto nos serviram nesse período aí da pandemia. Então, ou seja, ele tem uma relação e um contato na busca pessoal, né, com esses personagens aqui, na capital, em Belo Horizonte. Mas, por uma ironia do destino, ele acaba se encontrando com uma outra personagem numa padaria, e que escuta ela falando muito bem de uma cidade, né, que para onde ela iria voltar, porque estava muito difícil viver aqui em Belo Horizonte durante a pandemia. Essa cidade qual é? Bom Despacho. Para onde ele se encaminha. Né? Eu então ele vai para lá. É legal você levar o personagem para Bom Despacho, porque é um lugar que você conhece tanto, né? Exatamente. Então você pode até dizer, poxa, mas é você mesmo que estava indo para lá, né? Não sei, isso aí fica a critério aí do leitor também especular, né? Mas esse personagem, ele chega lá todo confiante, né? Que era um local, assim, muito bem falado, né? Lá as pessoas se conheciam pelo nome, olha que coisa interessante, né? Que bom seria também ele ir para lá, ter todo esse reconhecimento, ser chamado por um nome, né? O nome para ele era algo muito importante, né? E é claro, ele chega lá, tem que se virar, né? Não pode ficar também vivendo, né, como sem teto, né? Vivendo de doações e de esmolas, né? Então ele vai buscar emprego e infelizmente vive uma situação assim, até um pouco exagerado no livro, mas é claro, é algo que pode acontecer também, de exploração do trabalho, né? É algo que realmente o deixou bastante chateado. Então isso tudo acontece na primeira parte do livro, mas eu não posso dizer, porque senão vou gerar muito spoiler sobre né, a leitura desse livro. E é legal, e aí vem a segunda parte. Antes de entrar na segunda parte, eu acho interessante a gente citar esses invisibilizados assim na sua obra, né? Que você traz ali, empregado doméstico, e você fala realmente do que as empregadas domésticas viveram durante a pandemia, né? Um pouco da realidade delas também. Aí vem também ele, né? O Gari, o que varre a rua. Eu quero te pedir para falar um pouco disso, dessas pessoas, da sua relação com esse tema, sabe? Certo. Uma leitura que eu fiz também de uma reportagem que falava na verdade, um artigo, né? De uma pesquisa que pesquisava e falava um pouquinho sobre como as pessoas não enxergavam os garis. Então isso me chamou muita atenção. Por que a gente realmente desconsidera essas pessoas que estão ali, né, fazendo um serviço essencial, né, e primordial para as nossas cidades, né? E, ou seja, eles eram desconsiderados, talvez porque estarem sujos. Olha só, voltando aí, né, o tema da sujidade, né, que precisava ser limpo, né, que precisava ser depurado na nossa cidade, né? Então, ou seja, quando eu li esse texto, esse artigo, eu fiquei muito preocupado, né? Então, ou seja, quantos, né, de nossos que estão aqui do nosso lado, né, que realmente por estarem em situações de vulnerabilidade ou até mesmo de miséria, né, quantos que passam por nós, a gente simplesmente não chama pelo nome, não cumprimenta, não agradece, não dá bom dia, seja um porteiro do prédio, né, que tanto nos ajudou durante a pandemia também, nas entregas de delivery, né? Então, ou seja, essas pessoas que com o correr do dia a dia, a gente acaba desconsiderando, né, tornando-os invisíveis, né? Daí trazer para o livro essa proposta de
de ele buscar uma fama. Na verdade, não é a fama, é buscar ser reconhecido, né, pelo seu papel, pela sua importância como ser humano que é na sociedade, né? Não só ele, né, como Gari, os empregados domésticos, mas assim, vários outros. Até eu citei também o caso da prostituta, mas não no sentido de falar um pouco sim, elas estão ali, são necessárias, o que elas fizeram durante a pandemia, mas também porque eu li, né, alguns depoimentos, você deve ter acompanhado o noticiário, né, falando exatamente da dificuldade delas se manterem, né, com a sua renda durante esse processo da pandemia, pelo distanciamento das pessoas. Então, ou seja, são pessoas que acabam sendo ou invisibilizadas, ou deixadas de lado, ou esquecidas, ou não, isso aqui não pode aparecer, né, ou isso aqui é sujo demais para ser mostrado. Então, é esse processo realmente de mostrar e dar voz, ou até mesmo dar visibilidade para essas pessoas, que eu busquei resgatar com esse personagem no livro. O próprio personagem, né, ele se mostra uma pessoa reflexiva, né, tem um diálogo dele com a doméstica no ônibus, né, que ela fala da patroa, ele fala assim, vou ouvir o que ela está falando, né, mas assim, e ela achando um pouco normal, né, a patroa fazer aquilo tudo com ela, né, então assim, eles me tratam como gente da família, né, que é o que quem empregada fala, né. Exatamente, nesse momento do encontro com a empregada doméstica, com a diarista, é um momento muito importante que o personagem, o Gari, fala, poxa vida, ela está indo para lá, ela está sendo bem tratada, vamos chamar assim, no ponto de vista dessa diarista, né? Mas por quê? Porque eu até cito que essa personagem era muito topetuda, né, daquelas que se achava a dona da casa, né? Então ela tinha essa liberdade ali, junto àquela família, né, de ser chamada pelo nome, de ser importante, de ser a pessoa que durante a pandemia ia até o supermercado fazer as compras, né? Então, ou seja, ela tinha todo um significado para aquele núcleo familiar ali, né, de pessoas, né, que estavam realmente preocupadas em dar a ela os seus direitos trabalhistas, né, reconhecê-la como realmente um sujeito de direitos, né, assim como deveres também, mas não também além disso, né, como de ser assalariada, né, algo que realmente era muito significativo para aquela personagem também. Então esse diálogo entre os dois, né, que foi muito rápido, assim como as coisas acontecem no livro, são muito rápidos, o tempo de duração das relações no livro são muito, acho que até o tempo de uma música. Alguma pessoa comentou comigo, poxa, mas foi tão rápido esse encontro entre o Gari e a empregada doméstica, né, dentro do ônibus aqui em Belo Horizonte, a caminho de casa, né, parece que o tempo de uma música. Mas é esse o propósito meu, que eu queria trazer também, quando eu escrevi sobre esses encontros, entendeu? Todas as relações ali, elas realmente tinham uma duração muito curta, mas que elas se eternizavam nas reflexões dos personagens, né? Tanto é que o Gari, quando ele volta, né, que ele vem para a cidade interior, ele relembra dessas pessoas, né, como elas eram boas, né, como elas poderiam estar ali naquele momento para ouvi-lo, para conversarem com ele sobre a sua vida, né? Foi nesse sentido. Sim. E outro ponto que me chamou a atenção também é os lugares da cidade que você cita, né? Você vem citando também Belo Horizonte, né? Localizando o Viaduto Santa Teresa, por exemplo, que além de explicar, de mostrar bastante assim visualmente para o leitor imaginar uma cidade, né? Como é Bom Despacho, você trouxe a localização de Belo Horizonte também, o morro, né? O aglomerado, né? Eu fiz questão também de dizer um pouquinho, assim, muito rápido, também não quis também explorar, não era o objetivo falar um pouquinho desse ambiente ali do aglomerado, até mesmo porque eu não tinha muito, eu não era meu lugar de fala, eu não tinha muito conhecimento para falar sobre, né, essa vida no aglomerado, né? Mas eu quis trazer ali para o livro, né, aspectos, você citou aí agora do Viaduto Santa Teresa, para onde ele se deslocou, né, porque é onde eu vi que as pessoas estavam ali, os sem-teto, né, eles se reuniam ali e passavam em noites de frio ali durante a pandemia. Eu olhava assim, poxa vida, né, que tristeza, que dificuldade essas pessoas estão vivendo ali debaixo do viaduto, né, com tanto risco, né, num momento de pandemia, né. Então, ou seja, eu quis trazer, né, assim como eu trouxe depois na segunda parte, né, elementos e espaços da cidade de Bom Despacho, mas no primeiro momento, a primeira fase do livro, eu falei muito sobre Belo Horizonte, tanto, né, do espaço das ruas, do centro da cidade, quanto desse aglomerado, quanto da passagem dele pelo Viaduto Santa Teresa, né, mas no sentido mesmo de localizar o personagem nessa capital, nesse momento tão complicado que foi da pandemia de Covid.
Eu lembro quando a gente estava fazendo sempre um papo aqui durante a pandemia, que a gente chamava de sempre um papo em casa, né? O Afonso sempre abria perguntando para o autor como que ele está se sentindo, né? A gente ouvia histórias assim, de gente que nunca tinha dobrado um lençol, né? Estou aqui aprendendo a dobrar lençol, Afonso, não tem, né? Fazendo comida, aprendendo a cozinhar, muita gente fez várias coisas que não fazia, né? Antes da gente entrar aqui na segunda parte do livro, eu quero ver, assim, como você se sentiu mesmo na pandemia, o que que você, além de escrever, né, de planejar esse livro, como que você lidou com esse período? Eu tive a felicidade de estar cursando um curso de filosofia, que foi também um momento, assim, apesar de ser um ensino remoto, mas que me proporcionou muita leitura, e muita indicação de livros, aulas também sobre o ensino remoto. Então, ou seja, foi uma oportunidade também de concentrar nos estudos, que eu já estava aposentado também da empresa, né? Então, ou seja, eu pude focar, né, nos meus estudos da filosofia e também da literatura. Eu li demais, tá? Lá em Bom Despacho foi um momento assim que de muito consumo literário, né? Vamos chamar assim, de muita fruição. Eu li muito, eu até vou mostrar um livro que eu li, que também me inspirou para o primeiro livro, não sei se vocês conhecem, que é esse aqui, ó, O Infarto da Alma. Ele também tem uma ilustração belíssima, fotografias, olha só que maravilha, né? Que é de uma chilena chamada Diamela Eltit, com fotografias da paz. Ele é do Instituto Moreira Salles, né? Então, ou seja, ele faz relatos de um hospital psiquiátrico no Chile. Né? Então, ou seja, logo depois de escrever o primeiro livro, foi um dos livros que eu mais gostei de ler, né, durante a pandemia também. Mas eu reli Guimarães Rosa, O Grande Sertão, novamente também um pouquinho, né, de Lima Barreto, mas acima de tudo, assim, literatura regional, que é o que eu realmente gosto muito de literatura regional. Também, 100 anos, olha que curiosidade, reli novamente, né, 100 anos de solidão, um pouco do realismo fantástico. Sim. Então, ou seja, é muita coisa, né? Foi muita leitura que surgiu aí durante esse período da pandemia também. Se eu for citar aqui também, eu vou ficar aqui fazendo uma lista. Não, é só alguns mesmo principais. E agora a gente entra no lado B do livro, né? Sim. Vamos falar desse personagem aí que eu considerei que tem muito de você. É o funcionário público, certinho, né? Eu não te conheço como funcionário público, né? O Zé de quê? Você chama ele como? Zé Deck? Zé de quê? Será que eu conto como é que eu chamo o personagem? Porque é uma dúvida que faz parte também do leitor. Né? Alguns leem como Zé Deck e outros leem como Zé de quê? Né? Mas eu acho que o objetivo, né, meu como escritor da obra foi trazer alguém que mais um, né? Zé de quê, afinal? Né? Qual que seria o sobrenome? Né? Quando se constrói a imagem, né, a fama de um personagem, né, muitos costumam atrelar ao seu sobrenome. E esse não, esse era um Zé de quê? Eu não pude ali revelar qual que seria o sobrenome dele. Você trouxe aí agora dizendo que você traz muito de mim, né, porque é realmente um funcionário público que vivia ali naquela cidade de Bom Despacho, confinado na sua casa, né, fazendo reflexões de sua longa trajetória profissional também, né, de tudo que viveu, né, ao longo da sua dedicação a esse trabalho no dia, sem ausências, né, até citado isso no livro também, né, mas esse Zé de quê, né, que também pode ser chamado de Zedek, ele é um personagem que surgiu assim, você falou e agora muito de mim, né, mas não só de mim, mas de todos aqueles com quem eu trabalhei também muito com gestão de pessoas, além de trabalhar no Centro Cultural, eu tive convívio com vários profissionais, né, que tinham essa vida, vamos chamar assim, escondida, velada, né, uma vida dupla, né, que traziam consigo toda essa preocupação em se mostrar para a empresa ou para a sociedade como alguém correto, alguém moralmente aceitável pela sociedade. Então ele tem esse conflito interno que a todo momento ele está discutindo, né, e trazendo ali a sua dificuldade de encarar, né, notadamente com relação às suas relações afetivas. O grande dilema vivido pelos personagens Zedek ou Zé de quê é exatamente se conhecer como ser humano, sujeito de paixão. Né? Como é que ele poderia viver o seu grande amor? E por que não viveu? O que o impedia, então? E é essa reflexão que a gente traz aí com o Zé de quê. E o título do livro surge a partir
de um momento dessa segunda parte do livro, né? Exatamente, mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final, né? Porque o livro, ele é permeado com várias músicas, é algo que eu gosto muito de dizer. Desde a primeira parte, que tem toda a musicalidade das cantigas de roda, você chegou a ler, você viu que a primeira música que eu apresento é aquela da Machadinha. Era uma canção que eu, quando criança, na escola, lá em Bom Despacho, cantava. E essa música, essa cantiga de roda, ela fala exatamente isso. Minha machadinha, quem te deu a mão sabendo que és minha? Tem toda essa luta, essa briga pela questão do relacionamento afetivo. E ao final dessa brincadeira, sempre sobrava uma pessoa que tinha que ficar com a vassoura. Né? Olha só a construção com o personagem do Gari. Né? Não sei se você já brincou dessa brincadeira da machadinha, né? E era, já, ao final, e agora que eu tô ligando aí com a história da vassoura, com você me falando a história do Gari. Exatamente. Então essa pessoa sobrava com a vassoura, né? E era até um bullying que a gente fazia, né? Que a gente saía, a pessoa saía, a gente saía gritando atrás, saco barato, saco barato, saco barato. Então, ou seja, é aquela pessoa que depois de todos serem escolhidos, né, como um par para poder dançar na outra roda, né? Ela sobrava. Então esse personagem, nessas músicas que permeiam o livro que eu estava falando aqui para vocês, chegando até a músicas religiosas que eu trago também um pouco da religiosidade, mas essa duração da música, a gente reflete muito sobre isso. Quanto tempo que dura uma música? Né? 3 minutos, 4 minutos? Eu até pesquisei sobre isso, para falar um pouquinho sobre isso também. Né? Ou seja, a duração da música é muito curto o tempo da expressão da música, mas ela reverbera, ela continua, e ela se eterniza. Né? Até um dia que eu estava, né, numa feira literária em Bom Despacho, uma criança pegou meu livro, curiosamente, criança, como sempre, muito espontânea, olhou assim, pode durar o tempo de uma música. Aí eu perguntei para ele, quanto tempo você acha que dura uma música? Ele virou para mim com toda a sua espontaneidade e disse, para sempre. É isso mesmo. É isso que eu queria ouvir. É isso que eu, como escritor, queria trazer esse desafio de apresentar essas músicas, né, que elas vêm depois, seja com uma música Dancing Queen, que acontece, que rola ali num baile, né, e também tem um objetivo, essa música também tem um objetivo, Dancing Queen, né, aí vou falar um pouquinho da outra personagem, que é a Garbosa, que a gente nem citou ela aqui ainda, mas ela é muito importante também para a história. Mas você disse que tem relação com o final do livro, né? Por quê? Porque esse encontro entre os dois personagens, tanto o Gari, que a gente falou agora há pouco na primeira parte, e o Zé de Quê, ele se encontra assim, num instante muito rápido, né? E é ao som de uma música, que é uma música do Piazzolla, que é uma canção que é Adiós Nonino. Por que eu escolhi o tango? Hein? Você pode imaginar, assim, porque que agora já uma curiosidade de escritor para uma leitora, por que você acha que eu escolhi esse tango para finalizar esse encontro? Eu acho que você cita isso no livro, para mim ficou dessa forma, né? Que é a música que 2 homens podem dançar juntos, né? Olha, exatamente. Então, ou seja, aquela única que permitia, né? O tango, né, tem essa liberalidade social, por convenção, de permitir que 2 homens dancem. Eu achei isso maravilhoso. Que bom. Assim, então, ou seja... É bem, bem legal essa parte, assim. Você ligar isso, né? Por que não, né? 2 homens dançarem, né? E por meio de uma música tão assim... ao mesmo tempo que ela é dramática, né, ela é romântica também, né? E assim, isso para mim foi muito importante para realmente fazer esse encontro, né, que durasse uma música, mas sabendo, né, que ele ia durar muito mais que isso, muito mais que aquele tempo, né, que a dança permitia os 2 personagens. E um fato interessante que você traz no livro também, que é bem típico do interior, né, é a fofocaiada, né? Com quem que ele foi, quem que é essa? O Diz que me disse, né? É o Diz que me disse. E você traz essa personagem ali, né? Que todo mundo que é do interior de Minas, pelo menos, vivencia isso na vida, né? Eu também sou do interior, eu acho que... Sim. Até alguns bairros aqui deve ter isso ainda também um pouco, né? De Belo Horizonte. E aí eu quero pedir para falar desse costume mesmo, né? De falar dos outros, de falar da vida alheia.
Na verdade, assim, não vou chamar isso de fofocaiada, mas na verdade é uma proximidade, né? As pessoas do interior, como eu disse, elas sabem, elas se conhecem pelo nome, né? Eu cito até algumas famílias importantes lá de Bom Despacho, você disse que até algumas delas você conheceu até pelo sobrenome, né? Pela história do seu Conheço os familiar, né? Gontijo que você cita. Eu falei, não, Exatamente. gente, vou Assim mandar como os aqui para o Araújo, Matheus né? Os para ele Gontijo mostrar para a também. família dele. Os Gontijo também são famosos, né? Mas o fato das pessoas se conhecerem, né, e se preocuparem, né, com o bem-estar do outro, né, pode gerar essa invasão, vamos chamar assim, da privacidade alheia, né? E como o personagem era um personagem muito contido, né, muito ensimesmado, e a pandemia exacerbou isso, ele acabou se ficando assim, cada vez mais assim, trancado em si mesmo, com dificuldades para se expressar, para se relacionar, buscando um estratagema, né, um subterfúgio para poder que as pessoas passassem a vê-lo, né, como um sujeito que tinha uma relação normal, heterossexual, né? Então, ou seja, toda essa preocupação com o outro, ela faz parte do cotidiano das cidades do interior, né? Mas olha que interessante, não só do interior, aqui em Belo Horizonte também a gente conhece, já vê, né, pelos núcleos, sejam nos condomínios, sejam nas regiões dos bairros, também já tem essa chamada, esses círculos, né, de amizade e de interesse mútuo, né? Claro, né, a nossa vida, a nossa privacidade, né, a gente tem que zelar por isso, né? Mas eu penso, sim, que as pessoas têm um certo carinho, um olhar mesmo de se preocupar que a pessoa esteja bem, né? Claro que em alguns momentos isso atravessa, isso realmente gera um preconceito, uma discriminação, mas a gente tem que ter a ousadia, né, para encarar isso de frente e saber realmente se expor. É claro que o personagem, né, o Zedek ou Zedek, ele apresenta, né, no seu relato pessoal muita dificuldade, né, de ser visto pela sociedade. Então, ou seja, ele frequenta, né, bailes e salões, ele frequenta todo o processo religioso, né, as cerimônias, as procissões, as missas, né, a igreja. Então, ele se faz presente ali como um sujeito que é dentro daquilo que as pessoas consideram, novamente, eu trazendo nessa essa temática da normalidade da sociedade, né? Agora que no caso voltado com relação ao gênero, né? E a questão exatamente da orientação sexual do personagem. Então, foi muito difícil, né, para esse personagem se apresentar e se mostrar para a sociedade. Então, ele tentava a todo tempo, né, se mostrar como aquele sujeito que tinha, inclusive, que ia, né, apresentar para a sociedade a personagem que a gente pode falar sobre ela daqui a pouquinho, que é a Garbosa, que é Não, uma você já também que pode eu falar da gosto Garbosa, muito de vamos falar falar sobre dela. ela. Eu acho importante Bom, também falar sobre ela, uma vez que ela tem muito da realidade também. Assim como os outros personagens, você apresenta uma situação que as moças, as mulheres vivem, né? vamos começar pelo nome, né? Garbosa, né? Então, ou seja, há toda uma luminosidade, um glamour, né, aí apresentado nessa personagem que chegou aí para a história, também sem querer fazer spoiler, né, para as pessoas terem interesse de ler também, mas como alguém que o Zedek faz um casamento arranjado. Ele precisava mostrar para a sociedade local dele lá que ele se relacionava com uma mulher. Para isso, então, ele contrata, né, a Garbosa, que em Belo Horizonte, que na capital, vivia como uma garota de programa. Então, ela tinha toda esse lado dela também, que ela queria deixar, né, de ser. Mas, enfim, ela era uma garota de programa em Belo Horizonte. Então, tem todo esse preconceito também contra esse personagem. E ele, né, fez promessas para ela, né, de transformá-la numa senhora Zé de Quê. Olha a ousadia também do escritor aí, né, em trazer, né, uma proposta para uma personagem que vivia em Belo Horizonte, né, e de voltando para o interior com esse propósito de, bom, então agora você vai ser a minha esposa e vai ser uma senhora Zé de Quê. Uma promessa de um futuro bom para ela, que ela não queria mais viver aqui também em Belo Horizonte. Contrariamente ao Gari, ela tinha vários nomes. Então, a cada encontro que ela tinha, né, ela se trocava de nome.
Então, eu trouxe também, né, essa problemática do nome, né, de tanto aquele que não tem nome, quanto aquele que é um sem sobrenome, quanto aquela também que a cada dia, né, você vai ver ao longo da história que ela apresenta um nome de acordo com o encontro que ela tem com o seu parceiro, né, na história. E intercalando aqui o livro todo, vem as páginas pretas, né? Assim, vamos dizer que traz um pouco de você, da sua história, né? Exatamente. Eu vou mostrar a capa do livro de novo, vou te pedir para falar disso. E tem um texto até que chama muita atenção, que é o Menino Voado, né? Uhum. Que é que eu quero que você fale, né, a respeito dele, Sim. dessa relação sua com o familiar, né? E conte um pouco dessa parte que você escolheu, como que foi essa escolha de intercalar o livro com esses assuntos pessoais. Perfeito. Então o livro tem, além de todo esse enredo, né, que permeia o romance, ele traz também algumas páginas, né, negritadas, que tem, como você mesmo antecipou, mostra um pouquinho para o pessoal ver. Então ela apresenta um pouco da minha história pessoal, né, e a relação que eu tenho com esses personagens. Por exemplo, tem uma que eu falo muito a questão do nome, tem uma página que fala o nome do gato, né? E eu falo um pouco, né, da minha vida na fazenda com meus pais, né, que meu pai, as fazendas lá, assim, os gatos, eles não tinham nome, né, era Chaninho, então, ou seja, nunca tive essa alcunha, né, nos gatos ou nos cães que viviam na fazenda dos meus pais, né, eles não tinham nome. Então, me lembrou demais lá em casa no interior também não tinha, não. Não tinha nome, não, né? Esses nomes. Hoje que fica toda naquela peleja, qual que é o nome do meu cachorro, qual que é o nome do meu gato, né? Mas então, se você for lá na fazenda do meu pai, não tem isso, né? Hoje até que realmente o que tá lá com ele, o cachorro lá tem um nome, sabe? Mas as vacas tinham. As vacas tinham, exatamente, aí você pegou no ponto, né? Por que será que as vacas, né? Aquelas todas fortes, paquidérmicas, né? Por que elas tinham nome, né? Por que ele atribuía a elas um nome, chamava elas e iam até ele, né? Então essa é uma curiosidade também da minha vida pessoal, né? Mas além desse, né, tem várias outras histórias também que eu trouxe também. Tem a chegada, né, desse personagem chamada Viagem ao Interior também, que é um texto que eu trouxe também de uma chegada, que poderia até dizer da chegada minha ao interior. Mas você citou aí e destacou o Menino Voado. Né? Esse texto, ele surgiu e ele foi intercalado por uma gentileza do editor em fevereiro deste ano. Né? Fala um pouquinho da minha relação com a minha avó. Né? Então eu quis fazer um trocadilho, né, de menino avoado, né, que eu sempre fui um menino um pouco desligado de algumas coisas terrenas, mas também um menino que era muito ligado à avó. Né? Minha avó faleceu em fevereiro, aos 102 anos de idade. Então, assim como eu tive essa relação muito forte com parentes, tias, tios, em Bom Despacho, eu tive uma relação muito forte com minha avó materna. Né? Então, ou seja, é uma homenagem a ela também, né, pela sua religiosidade. Aí eu trago novamente uma música, né, você deve ter visto no texto também, que ela cantava muito, né, para embalar a nossa noite de sono, né, que é uma música católica. Né? E ela era muito católica, muito dedicada assim, à religião. Canta para nós a música, e qual que é? Ave, ave, ave Maria. Né? Então, ou seja, era uma música que ela cantava e nos embalava nas nossas noites de sono. Você achou o texto aí? O Menino Voado? Sim, né? Sim. Você quer ler uma parte do livro, algum trechinho, você chegou a separar? Não, mas já que você citou o Menino Voado, posso ler um pouquinho? A gente pode ler ele, a gente está quase no final aqui, a gente pode separar o fechamento então. Com ele. Você achou ele aí? Ele está na página 48. Perfeito. É Menino Voado. Eu não vou ler todo não, tá? Porque ele é um pouco extenso. Pode ler até onde você quiser. Houve um tempo em que ele quis ser menino avoado, desses desleixados, criados com a avó, e voava por aí, na alvorada, vivendo como pássaro sem rumo, alvoroçado, em busca da tal liberdade, dono de si e do divã. Menino luxento exigia pouco luxo da vida, diferente daquele da Cecília Meirelles, por querer tudo, levava a palmada. Sim, mamãezinha, ele já não quer mais a empada,
quer de novo, a duras penas, o seu passado, antes que ele se desfaça no meio de tantas memórias vãs. E lá naquela casa, deitado numa rede encantada, Ave, Ave, Ave Maria, o som lhe embalava, a avó assim cantava e o sono logo chegava. O dia transcorria ao lado das tias e já estava na hora dele voltar para o barraco dos pais. Lá e cá, o menino arteiro ia de mãe em mãe, ao lado das suas irmãs, para a noite friorenta acalentar. Muito bom. É lindo esse texto. Obrigado, obrigado. E agora vamos para o encerramento aqui, pedir para você contar sobre seus projetos, tem livro novo vindo, além de realizar, né, o curso de filosofia, como é que tá? Sim, que bom você falar nisso, né, é sempre muito bom, né, ouvir de você sempre um papo, esse incentivo, esse estímulo, né, à criação e ao desenvolvimento de novos livros, né, eu estou finalizando, tentando concluir agora uma ousadia minha, um livro infantil, né, o Infanto Juvenil. É um personagem que eu estou concluindo nesse mundo de tantas verdades e mentiras, né? Então, um personagem que questiona muito isso, né? Um pouco até filosófico, dentro de um processo dialógico, né? De questionar as pessoas, os seus parentes, sobre o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro ou o que é fake news. Então, é algo que eu estou trabalhando e tentando concluir. Né? Também uma parceria novamente com o Carlos Caminho, ilustrador. Nós estamos tentando construir, porque o livro infantil juvenil depende muito do ilustrador, né? Então, vou ver se eu consigo concluir esse projeto para que no próximo ano a gente consiga lançar aí também esse próximo livro. Eu não vou falar ainda mais sobre ele, porque ainda está em processo de criação, mas já tem até o título, né? Então é algo que vai ser, eu acredito que vai ser muito interessante para as pessoas, não só as crianças, mas os adultos também conhecerem um pouquinho mais sobre o que as crianças, né, de hoje pensam e falam sobre verdades e mentiras. Paralelo a isso também surgiu agora, assim, dentro dessa discussão de povos tradicionais, povos originários, eu estou escrevendo um conto e talvez esse conto vai virar um livro, porque ele está assim, se estendendo bastante. Eu falo um pouquinho, uma personagem lá de Bom Despacho, novamente, mas também eu tento valorizar e trazer para esse texto palavras de uma língua que é falada lá, que é uma língua da Tabatinga, né, dos povos africanos, né? Lá tem um quilombo em Bom Despacho, na verdade tem 2 em Bom Despacho, então, ou seja, eu estou incorporando a um dicionário, a todo um trabalho, uma tese, né, de uma professora do FMG, que é de Bom Despacho, que é a Sônia Queiroz, que ela estudou essa língua da Tabatinga. Então eu estou trazendo para esse conto, cujo título já posso antecipar para vocês, que é Ocaia de Cuxipa, né? Você tenta imaginar mais ou menos o que seria uma Ocaia de Cuxipa? O que vem aí a sua... Não, na verdade, Ocaia é mulher, né, nessa língua da Tabatinga, e Cuxipa é uma prostituta. Então, ou seja, é uma mulher que também, novamente eu trago aqui essa personagem, uma prostituta, entendeu? Então, ou seja, eu trago para esse conto, né, muitas palavras, né, dessa língua da Tabatinga, também fazendo uma homenagem à cultura, né, aos povos tradicionais lá da minha cidade também, tão querida. Eu faço voto que vire livro, viu? Então, eu acho que é tão importante, né, a gente resgatar a história, e principalmente dos quilombos, né, para não deixar morrer, já que você tem essa referência, né, dessa tese de mestrado da Sônia. Exatamente. Muito legal. E assim, nossa, Wander, parabéns pelo seu livro, pela sua trajetória, né, você que está aí em vários gêneros, né, literário, tem poesia, tem conto, lançou o romance, está preparando agora o Infanto Juvenil. Exatamente. Então, assim, e mais, né, livros que se preocupam traz a história, traz a ficção, mas traz as questões sociais que são tão importantes, né, como de gênero. Exatamente. E assim, foi uma honra, viu, falar com você aqui no Sempre Eu que agradeço, Josana. Conhecer o seu trabalho. Grata mesmo. Eu que agradeço. Foi uma experiência assim, fantástica, né? Eu relatei para você da minha timidez, da minha dificuldade de falar. A gente que escreve, né? A gente prefere o ato ali, né, de sentar e escrever a falar, né? Mas assim, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu gostei muito dessa possibilidade de conversar sobre os personagens, sobre as histórias, sobre a minha gente, sobre a minha
trajetória como escritor, né, e todo esse desejo de querer ser lido, né, que o que o escritor mais quer é ser lido. Então, é um pedido que eu faço a todos que leiam, por favor. Ah, que bom. Vida longa a sua literatura. Obrigado. E se você quiser deixar suas redes sociais para as pessoas te acompanharem também. Obrigado. É o Instagram, caso queiram, né, @Vander, com V, Vander André. Caso queiram acompanhar lá no Instagram, é esse o meu perfil. Então é isso. Muito obrigada, Vander. Obrigada a você que está nos assistindo aqui pelo canal do YouTube do Sempre um Papo. Eu te convido a se inscrever aqui no canal para assistir programas como esse. Tem mais de 500 aqui. E sempre que surgir novo, você se inscrevendo, ativando o sininho, você será notificado. E acompanhe o Sempre um Papo nas redes sociais também para ficar informado da nossa agenda dos próximos eventos. É isso. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau.